Fala criatura, como é que você tá? Tudo beleza? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o vestibular da Unirv, prova de 2022, a segunda prova que foi aplicada naquele ano lá no campus de Rio Verde. Se você vai prestar essa prova, cara, assiste essa resolução porque tá maravilhosa. Como você bem deve saber, são duas questões de química, de VOF, e nós vamos mostrar o detalhamento de cada um dos itens que caíram para você, ok? Então, ó, já posso te pedir, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, tá esperando o quê, criatura? Conteúdos bons como esse sempre serão postados para você, tá certo? Agora, sem mais enrolações, bora a resolução e bora tornar a química sua principal aliada no vestibular. Vem em mim que eu garanto. E a primeira questão é a questão de número 15, que está lá na página 8 da sua prova. Vamos lá? Ó, ela diz o seguinte: é possível remover o dióxido de carbono da atmosfera borbulhando o ar numa solução concentrada de hidróxido de potássio, conforme a reação a seguir. A reação é essa. Vale você lembrar que CO2 é um óxido ácido, então ele é capaz de ser neutralizado por uma solução alcalina. Perceba que essa equação não está balanceada, então o primeiro passo antes de continuar é realmente balancear essa equação. Vamos lá? Para balancear é muito simples. O que você vai fazer? Bom, vamos lá. Aqui nós temos dois potássios, né? Aqui eu tenho dois, aqui eu só tenho um. Coloque dois aqui na frente, coloque um aqui na frente. Tudo bem? Matou. Agora o que nós temos? Vamos ver. Um carbono aqui, eu tenho que ter um carbono aqui. Outra coisa, dois hidrogênios, tem que ter dois hidrogênios. É o que a gente já tem. Então, para fazer o balanceamento, a única coisa que você tinha que fazer é colocar o 2 na frente do KOH. Ok? Continuando. Ao passar 10 litros de uma amostra gasosa em 500 ml de hidróxido de potássio a 50% MV, observou-se que a concentração final da solução foi de 49,5% MV. Primeira coisa que eu posso dizer para você, o que significa essa concentração? MV quer dizer massa-volume. Você tem 50 gramas de KOH para cada 100, por isso que é porcento, ml de solução. Eu tenho uma dica para você, tá? Já vou falar. Quando você tiver essa porcentagem MV, multiplica por 10. Porque essa quantidade aqui é a quantidade em gramas para 100 ml. Se eu multiplico por 10, eu transformo por litro, já que 100 ml vezes 10 dá 1 litro. Então, quando você multiplica essa concentração por 10, automaticamente ela vira gramas por litro. Mas depois a gente faz isso daqui, tá? Então, ó, ele tinha essa concentração, no final caiu para 49,5. Considerando que não houve variação de volume da solução e que o experimento foi realizado na CNTP, analise as afirmativas e considere verdadeiras ou falsas. Vamos ver então a primeira. Acompanha comigo, ó. A primeira diz o seguinte: a concentração inicial da solução de hidróxido de potássio é 8,9 mols por litro. Como é que a gente vai chegar nessa resposta? Vamos lá, ó. Primeiro vamos apagar isso daqui para ficar melhor da gente fazer, ok? Apagando isso daqui, vamos fazer esse primeiro item. Ele falou assim, ó: a concentração inicial da solução de hidróxido de potássio é 8,9 mol por litro. Qual que era a concentração inicial dessa solução? Era 50% MV. O que eu falei para você? Bom, se você multiplica isso daqui por 10, ela automaticamente vira grama por litro. Então, ó, multiplica 50 por 10, quanto é que dá? 500. 500 gramas por litro. Tudo bem? 500 gramas por litro. Agora, o que aconteceu? Você acabou de descobrir a concentração em grama por litro. Você quer transformar em mol. E como é que você faz para a massa virar mol? É simples. Basta pegar esse valor e dividir pela massa molar do KOH. Bom, você deve lembrar que KOH, né, para a gente poder calcular a sua massa molar é muito fácil. Cada potássio vale 39, então vai ficar 39 mais 16 do oxigênio mais 1 do hidrogênio. Isso daqui vai dar quanto? 56 gramas por mol. Portanto, para fazer a transformação, basta a gente pegar isso daqui e dividir por quanto? Por 56. Quando você divide 500 por 56, vai dar um valor aproximadamente igual a quanto? O que ele falou? 8,9 mol por litro. Então, o primeiro item, ó, ele está verdadeiro. A concentração desse cara é 8,9 mol por litro. Vamos ao segundo. Segundo item diz o seguinte, ó: a amostra gasosa continha aproximadamente 1 grama de CO2. Cara, como é que eu vou descobrir a quantidade que tinha? Vamos lembrar do experimento. Ele falou assim, ó, ele pegou 10 litros dessa amostra e ele mergulhou, né, em 500 ml de uma solução de KOH a 50%. E ele observou que após ele ter feito essa reação, lembra que o CO2 ele consome o KOH, sobrou 49,5%. Então para um pouquinho, peraí. Se a concentração inicial era de 50% MV e a concentração final é 49,5%, quer dizer que nós consumimos, olha aqui, ó, foi consumido exatamente
quanto? 0,5% mV dessa solução. Você concorda? De 50 para 49,5 houve um consumo de 0,5% mV. Agora lembra que isso aqui é a mesma coisa que falar multiplica por 10. É a mesma coisa que falar 5 gramas por litro. Lembrando que essa concentração é a concentração do KOH. Tudo bem ou não? Agora o que eu quero mostrar para você? O que essa concentração está te dizendo? Ela está te dizendo que nós temos 5 gramas de KOH em cada litro dessa solução que foi consumida. Tudo bem? Isso é o consumo. Agora, se ele falou que usou 500 ml, 500 ml dessa solução, nós temos meio litro. Tudo bem? Meio litro vai ter a metade de KOH. Esse X vai dar exatamente quanto? 2,5 gramas de KOH. Essa foi a quantidade de KOH que foi consumida no processo. Tudo bem? Agora, por estequiometria, a gente vai poder descobrir o CO2. Vale lembrar que no balanceamento tinha que pôr um 2 aqui, não é? Então a gente vai fazer uma estequiometria entre o KOH e o CO2. Lembrando que vai ser uma estequiometria do tipo massa-massa, já que nós conhecemos a massa de KOH e eu quero descobrir a massa de CO2. Vamos lá? Como é que a gente faz estequiometria? Vou colocar aqui, 2 de KOH, tá certo? Para 1 de CO2. Primeira coisa que você tem que lembrar é que na estequiometria, a primeira linha você olha para a equação. A equação está mandando 2 mols de KOH para 1 mol de CO2. Tudo bem? Só que essa proporção, como eu acabei de falar para você, é a proporção em mols. Só que a gente não quer falar de mol, quer falar de massa. Então eu vou multiplicar cada um desses caras por sua massa molar. No caso do KOH, a gente já calculou. No item anterior, valia 56. E do CO2? Vamos fazer de cabeça? Cada carbono é 12 e cada O é 16. 12 com 32, porque são 2 Os, dá 44. Então aqui é 1 vezes 44. Tudo bem? Na segunda linha, a gente coloca o dado do texto que nós temos aqui, né? Que é 2,5. Assim como 2,5 gramas estão para quanto? Para X. Se você fizer essa conta, você vai descobrir a massa de CO2 que é formada. Fazendo essa continha, você vai descobrir um valor de 0,98 grama, que é aproximadamente igual a 1. Exatamente o que ele falou para mim. Portanto, esse item aqui, é um item verdadeiro. Perfeito o que ele acabou de falar aqui. Percebeu que ele requis uma série de habilidades. Primeiro, você interpretar esse consumo, depois você transformar numa outra concentração, e essa é uma dica minha, tá? Esse transformar numa outra concentração eu acho que fica mais fácil, e aí você interpretou e conseguiu chegar na resposta final. Vamos agora ao terceiro item? Item C fala o seguinte, o dióxido de carbono corresponde a aproximadamente 10% do volume da amostra gasosa. Bom, a primeira coisa que você precisava lembrar é, lá no texto ele falava que ele tinha 10 litros da amostra. Esse daqui é o volume total da sua amostra, o volume total. Esse cara aqui é o nosso 100%. Tudo bem? Agora, nós calculamos no item anterior, no item B, nós calculamos que a quantidade de CO2 era de aproximadamente 1 grama, correto? Só que a gente vai ter que transformar em volume, já que ele pediu para você descobrir qual é, a porcentagem volumétrica que esse cara representa. Como é que a gente faz isso? Bom, vale você lembrar que esse sistema se encontra nas CNTP. Portanto, o volume molar de qualquer gás na CNTP é de 22,4 litros por mol. Lembra disso? 22,4 litros por mol. E além disso, nós sabemos que a massa molar do CO2, como nós calculamos no anterior, era de 44 gramas por mol. Para e pensa, 22,4 litros é 1 mol. Mas 44 gramas também é 1 mol. A gente pode relacionar esses dois caras. Eu vou afirmar que 22,4 litros de CO2 equivalem a 44 gramas. Em outras palavras, o volume molar sempre é proporcional à massa molar. Assim como X está para quanto? Para 1 grama. Agora, posso te falar uma coisa? Ele quer aproximadamente, não quer? A prova da Unirv ela é bem camarada com a gente nos números. Isso é muito legal. Então, observa bem. Você concorda comigo que quando eu comparo esse número com esse cara é praticamente a metade desse de cá? 22 é metade de 44. Então, se aqui é 1 grama, aqui tem que ser quanto? A metade de 1 grama. Portanto, 1 grama não, de 1, tá certo? Então, aqui vai dar quanto? Metade de 1 dá meio. Então, esse X vai ser igual a meio. Só que no caso, por conta da unidade, é meio litro. Esse é o volume aproximado que a gente tem de quem?
de CO2. Agora dá pra gente ver qual que é a porcentagem que ele representa, não é? Agora uma coisa eu já garanto, com certeza não é 10%, porque ó, 10 litros era o total. 10 litros correspondia a 100%. Agora, se a gente pegar meio litro, que é a quantidade de CO2, vai ser a sua porcentagem. Vamos lá? Primeira coisa que eu posso fazer, cancela um zero com um zero. Tudo bem? Como é que vai ficar isso daqui? Ó? X vezes 1 é X. Meio vezes 10 dá 5. Então, esse cara representa 5% e não 10%. Ok? Portanto, esse item aqui ó, é o primeiro item falso dessa questão. Vamos ao quarto e último item. Serão formados aproximadamente 6,2 gramas de carbonato de potássio. Bom, primeira coisa, tudo é aproximado que ele quer. Então, ó, eu vou levar em consideração que a quantidade de gás carbônico que a gente reagiu era de 1 grama. Tudo bem? Era de 1 grama. Então, a gente vai usar essa referência para descobrir qual é a massa de carbonato de potássio que eu tenho aqui. Vou fazer simplesmente uma estequiometria entre esses dois caras que você está vendo. Ok? Lembrando que é uma estequiometria do tipo massa com massa. Ok? Na equação balanceada, lembra que aqui tinha 2 e todo mundo tinha 1. Não é verdade? Então, vamos fazer a estequiometria. Na primeira linha, a gente olha para a equação. E a equação está mandando 1 mol desse cara para 1 mol desse daqui. Tudo bem? Só que como a gente quer falar de massa, ajusta multiplicando cada um por sua respectiva massa molar. Do CO2, a gente já sabe que é 44. Agora, desse outro a gente tem que fazer, né? Vamos puxar aqui, ó. Cada K é 39, cada C é 12, cada O é 16. Então, ó, 2 vezes 39 vai dar 78. Mais 12 do carbono, mais 48 do oxigênio. 78 com 12 vai dar 90. 90 com 48 dá 138 gramas por mol. Ok? Então aqui eu multiplico por 138. Fechou? Na segunda linha a gente coloca o valor de CO2 que nós temos, que é 1 grama aproximadamente. Então eu vou descobrir a quantidade de K2CO3. Fazendo essa conta aqui, você vai ter um valor aproximado de 3,1 grama de K2CO3. Então esse item está falso, já que ele tinha falado para você que seria 6,2. Ok? Então a primeira questão, que é a questão de número 15, a gente já encerrou com sucesso, né? Agora a próxima questão a gente vai resolver em seguida, beleza? Questão de número 16. E a questão 16 está lá na página 8 do seu material e ela diz o seguinte, ó, os compostos orgânicos apresentam uma grande variedade de substâncias, mesmo quando analisamos uma mesma função orgânica. Estamos falando de isômeros, não é? E ele fala, a seguir são listados 4 compostos e com base neles, analisa as alternativas em verdadeiras ou falsas. Bom, ele me deu 4 compostos aqui. 2,2,3 de metilpentano, ele me deu metilciclopropano, me deu 3-etil-2-metilpentano e me deu 1,3 de metilciclobutano. Então agora a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar esses caras para a gente poder ver o que está verdadeiro ou falso, tá? Então vamos começar desenhando o 2,2,3-trimetilpentano. Quando você vai desenhar, não se esqueça de uma coisa, é de trás para frente. Então você vai começar desenhando o pentano. Pente quer dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A ligação é simples, ok? E o hidrocarboneto. Agora vai lá, 2,2,3-trimetil. Então, no carbono 2 a gente tem um radical metil. No carbono 2, de novo, nós temos outro radical metil. No carbono 3 eu tenho outro radical metil. Agora é só completar com os Hs, né? Aqui eu ponho 3, aqui eu coloco 1, aqui eu coloco 2 e aqui eu coloco 3. Beleza. Vamos para o segundo? Ó, metilciclopropano. Eu começo por ciclopropano. É um triângulozinho. Isso é o ciclopropano. Ciclo, cadeia fechada. Prop, 3 carbonos. Ano, ligação simples e hidrocarboneto. Metilciclopropano. Então vou colocar um metil aqui, um CH3. Tudo bem? Agora eu vou para o próximo. 3-etil-2-metilpentano. De novo, pente quer dizer que tem 1, 2, 3. 4, 5 carbonos, ok? Ano, ligações simples e hidrocarboneto, ok? Agora vai lá, ó. 3-etil-2-metilpropano. Bom, vamos lá então, ó. No terceiro carbono, que é esse, tem um radical etil, perdão. CH2, CH3. No segundo carbono tem um radical metil, CH3. E agora a gente completa com os hidrogênios, ó. 3, aqui 1, aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Fechou? E por fim, nós temos 1,3 de metilciclobutano. Começa por ciclobutano. É um ciclo formado por 4 carbonos. É um quadradinho. Tudo bem ou não? Agora, 1,3 de metil. Ó, carbono 1, nós temos um radical metil. Vamos imaginar, ó, 1, 2, 3. No terceiro eu tenho outro radical metil. Tudo bem? Então, esse é 1,3 de metilciclobutano. Certo? E no primeiro item ele fala assim, ó. O composto 1 é o único que apresenta carbono quaternário. E todos possuem, no mínimo, um carbono terciário.
Vamos lá, o que é um carbono quaternário? É um carbono que está ligado diretamente a 4 outros átomos de carbono. Se você olhar para a primeira estrutura, esse aqui é o único carbono quaternário que tem, certo? Porque está ligado a outro e outro carbono. Está ligado a 4 carbonos, tá? Esse daqui não tem carbono quaternário, esse daqui também não tem, esse daqui também não tem. Então é verdadeiro. Ele é o único que apresenta carbono quaternário. E todos possuem, no mínimo, um carbono terciário. Vamos ver, ó, carbono terciário é o carbono que está ligado a outros 3, de forma direta. Por exemplo, esse carbono aqui, ó, é terciário. Tudo bem? Esse daqui, ó, é terciário. Esse daqui também é terciário. Esse daqui, ó, esse está ligado a 1, 2, 3. Terciário. Mesma coisa esse, terciário. E aqui nós também temos, ó, esse daqui de cima, terciário, porque está ligado a 1, 2, 3. Então, ó, todas possuem no mínimo um carbono terciário. Tá verdadeira essa daqui. Então a primeira aqui, ó, totalmente verdadeira. Vamos à segunda? Agora o que eu vou fazer? A gente já desenhou no primeiro, né? Agora eu já vou colocar a molécula pronta para você a partir do próximo, para a gente só poder analisar. Fechou? Vamos lá. Segundo item diz o seguinte, ó, o composto 2 é o que sofre uma reação de hidroalogenação mais facilmente. Então, primeira coisa, o que é uma reação de hidroalogenação? É uma reação de adição, de HX. HX é um hidrácido, pode ser HCl, HBr, HI, tá? Agora, o que eu quero que você entenda? Se é uma reação de adição, eu vou ter que quebrar ou ligação pi ou ciclo. Portanto, esse cara aqui e esse daqui não podem sofrer, porque eles nem têm ligação pi e nem ciclo. Agora, esse cara tem ciclo, esse daqui também tem. Então, esses daqui, ó, tanto o 2 quanto o 4 podem sofrer uma reação de adição. Agora, olha que interessante. Ele falou que o 2 é o que sofre uma reação de hidrogenação mais facilmente. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro. Sabe por que é verdadeiro? Para você poder saber se ele gosta ou não de sofrer essa reação, a gente tem que pensar na estabilidade do ciclo. Presta atenção. Aqui nós temos um ciclopropano, aqui nós temos um ciclobutano. Você lembra que quando o carbono ele só faz ligações simples, a hibridização dele é sp3. E você lembra que o normal é que o ângulo entre esses ligantes seja de 109 graus e 28 minutos, ou 109,5 graus, ok? Acontece o seguinte, olha para esse ciclo que está aqui. Se isso é um triângulo, ciclo propano, né, você não tem um ângulo interno igual a 109,28. Você tem um ângulo interno igual a 60 graus. É muito distante desse valor. Agora, esse outro, ó, aqui é um quadradinho. Portanto, você tem aqui um ângulo de 90 graus. O que isso significa na prática? Significa que existe dentro desse ciclo uma coisa que a gente chama de tensão angular. O que é a tensão? A tensão é o seguinte, como o ângulo é diferente do ângulo correto, essas ligações aqui vão ficar instáveis. Quanto maior for a distância do ângulo correto, ou seja, quanto maior for a tensão, menor será a estabilidade. Consequentemente, maior é a tendência em sofrer uma reação de adição. Aqui você tem uma distância do ângulo correto maior do que aqui. Portanto, esse ciclo que está aqui, ele sofre uma reação de adição, seja a hidroalogenação ou qualquer outra, de forma mais intensa do que aquele de lá. Ou seja, esse item que ele acabou de falar está correto, está verdadeiro. Ou seja, o ciclopropano é menos estável que o ciclobutano. Então grava uma coisa, você que vai fazer vestibular. Ciclopropano e ciclobutano, eles amam sofrer adição para acabar com essa tensão. Tudo bem? Já o ciclopentano e o ciclohexano podem sofrer adição, só que eles preferem a substituição, já que a tensão é muito pequena, ok? No caso até do ciclohexano, a tensão é igual a 0. Se você quiser saber um pouquinho mais, procure depois um pouco a respeito das conformações do hexano, a conformação de barco, tá? E a conformação de cadeira do ciclohexano. Maravilha? Então agora a gente vai para o próximo item. Vamos lá? Terceiro item diz o seguinte, ó, o composto 3 é um isômero de cadeia do 4. O composto 3 é um isômero de cadeia do 4. Quando você pensa em isomeria plana, tem uma coisa que você tem que gravar, tá? Quais são os tipos de isomeria plana? Isomeria de função, tautomeria, isomeria de cadeia, isomeria de posição e metameria. Para você poder saber qual que é, lembra que existe uma ordem, uma prioridade, né? Eu sempre brinco e falo com meus alunos que é foca com peitinhos. Foca com peitinhos. O que é foca com peitinhos? Primeira coisa que você analisa é a função. Tudo bem? Função. Segunda coisa, caso tenha empatado na função, você analisa o tipo de cadeia. E terceiro, caso tenha empatado os dois, você vai colocar a posição de alguma coisa.
tá certo? Essa daqui é a sequência que você vai usar. Então ele falou que o composto 3 é um isômero de cadeia do composto 4. A primeira coisa que eu tenho que saber é se 3 e 4 são isômeros. Concorda comigo? Antes de saber o tipo de isomeria, eu tenho que saber se eles têm a mesma fórmula. E posso te contar uma coisa? Eles não têm a mesma fórmula. Não tem. Sabe por quê? Conta aqui comigo, ó. Esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. C8. Tudo bem? Se ele é um alcano, o número de hidrogênios é o dobro mais 2. Eu nem preciso contar. Dobro de 8, 16. Mais 2 dá 18. Se você contar, vai dar 18 exatamente. Agora, esse daqui de baixo não é. Quer ver? Ó? Esse cara aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 carbonos. Já não pode ser isômero. A quantidade de carbonos não é a mesma. Agora, o que mais que eu posso dizer para você? Além disso, que outro fator que tem de importante aqui? Além disso, a quantidade de hidrogênio também não vai bater de jeito nenhum. O número de hidrogênios desse cara é o dobro apenas, não é o dobro mais 2, já que você tem um ciclo. Então vai ficar C6H12, ok? Moral da história, o que eu quero falar para você? Cara, tá totalmente falso. Esse item aqui está completamente falso. O composto 3 e o composto 4, eles simplesmente não são isômeros. Vamos ao último que tem aqui. Ó, o composto 4 é o único que apresenta isomeria óptica. Isso é verdadeiro ou falso? Criatura, presta atenção. Para ter isomeria óptica tem que ter carbono quiral, que é aquele carbono assimétrico, que tem 4 grupos ligantes diferentes. Se você for olhar para esse cara aqui, ele não tem carbono quiral. Nem esse carbono são quirais. Sabe por quê? Quer ver, ó? Por que ele não é quiral? Bom, vamos lá. Se você olhar aqui, ó, um ligante é o CH3, tudo bem? O outro ligante é CH2, depois CH, CH3, depois CH2. Se você olhar ao contrário, no outro sentido, CH2, CH, CH3 e CH2, não tem carbono quiral. Aqui não tem carbono quiral, ele não tem isomeria óptica. Rui, mas algum desses carinhas aqui tem? Sim, dá uma olhada, por exemplo, nesse cara que tá aqui, ó. Olha esse carbono é quiral. Por quê, ó? Dá uma olhadinha nele. Um ligante é o CH3, outro é o CH2, CH3, o outro é o hidrogênio e o outro é esse terc-butil. Moral da história, nesse caso aqui, esse cara tem isomeria óptica, agora aquele de lá não tem. Ou seja, esse item aqui está falso. Certo? Então, uma questãozinha bacana para a gente poder rever os conceitos de isomeria. Tudo bem? Então, para poder fechar, só vou passar para você o gabarito oficial. O gabarito oficial que foi apresentado é justamente esse, ó. VVFF e na outra questão VVFF, exatamente igual um gabarito e outro. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo e ó, se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, porque conteúdos como esse sempre serão postados para você. Maravilha? Então ó, beijão para você, até o próximo vídeo e ó, tem uma playlist só com provas da Unir, vem, assiste o restante aí. Valeu gente, tchau, tchau!